Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Stefano, eu sou um brasileiro que vivo aqui nos Estados Unidos há 4 anos e eu faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Inscreva-se no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E ao final do vídeo, se você gostou, deixa um like, se você não gostou, um dislike, deixa aí também um comentário o que você acha sobre o que eu vou falar aqui e se você tem uma sugestão para um outro vídeo. Então vamos lá. Para começar, eu estava pensando aqui num roteiro de coisas para falar sobre o lado negativo de se viver nos Estados Unidos, e eu devo confessar que foi bem difícil encontrar tema para esse vídeo. Não é que os Estados Unidos é perfeito, longe disso, tem bastante coisa para melhorar aqui, mas se nós compararmos com o Brasil, por exemplo, que é o país de onde eu vim, que é o meu parâmetro, os Estados Unidos é maravilhoso. Então, nesse sentido, com toda essa dificuldade, eu vou falar aqui sobre os itens que eu elenquei, mas eu quero deixar claro que é um ponto de vista muito pessoal meu, né, que pode não necessariamente refletir as mesmas ideias de outras pessoas por aí. Então, assim, só para deixar claro que é uma coisa muito, muito minha mesmo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro item que eu coloquei aqui é com relação à solidão, né? É viver longe dos parentes lá do Brasil, dos familiares e dos amigos que nós fizemos lá atrás. É claro que aqui nós fazemos novos amigos, fazemos amigos da comunidade brasileira, fazemos amigos americanos, indianos, russos, enfim, isso aqui é uma Babilônia. Mas aqueles amigos que nós fizemos lá atrás, que nós tivemos um convívio por tantos anos, assim como os familiares, né? Nós vivemos essa distância que, embora a tecnologia hoje ela tenha encurtado muito, ainda assim você tem aquela coisa da saudade, que vira e mexe você acorda pensando em alguém, e você falar pelo telefone é diferente de você dar um abraço, de você apertar a mão, enfim, né? Então, quando você vem morar nos Estados Unidos, é uma coisa que você precisa considerar. Outra coisa, eu estou fazendo esse vídeo também, não é para desencorajar você, se você pensa em vir morar nos Estados Unidos, não é para desencorajar você não, muito pelo contrário. Como eu disse, foi muito difícil levantar essas questões aqui negativas. Mas são coisas que de fato fazem parte da nossa vida aqui, enquanto imigrantes, e se você pretende vir para cá, talvez você tenha que considerar isso no seu plano. O trabalho. Bom, aqui nos Estados Unidos, para eu falar do trabalho, eu vou ter que falar de dois aspectos importantes. Primeiro, eu vou falar do trabalho para aqueles que não têm documentação apropriada para viver aqui, os famosos imigrantes ilegais, que podem ser aqueles imigrantes que passaram a fronteira do México, ou imigrantes que vieram para cá com visto de turismo, um visto de estudante, que são chamados de vistos de não imigrantes, e acabaram ficando aqui por tempo indeterminado depois que a permissão deles de permanência no território americano expirou. Então, quando você se enquadra nessa categoria de imigrantes, o trabalho, bom, você para começar você não pode trabalhar, legalmente falando você não pode trabalhar. Então, os trabalhos que essas pessoas desenvolvem, elas são trabalhos braçais, na grande maioria, a maioria esmagadora das vezes são trabalhos braçais. É claro, se você tem por exemplo, se você tem uma habilidade, como o que me ocorre agora é programador, por exemplo. Você tem meios de voltar a trabalhar como programador, mesmo estando aqui legal, porque você pode montar uma empresa e você pode oferecer os seus serviços através dessa empresa. E aí, se você está legal ou ilegal, não importa. Mas falando apenas do aspecto negativo, vamos deixar isso para outro vídeo, né? Falando apenas do aspecto negativo, geralmente os imigrantes que estão aqui de maneira ilegal, eles estão relegados a funções, a trabalhos que são meramente braçais. Então, às vezes você estudou aí no Brasil, você é engenheiro, você é dentista, advogado, médico, enfim, você colocou bastante tempo e dinheiro numa universidade, por exemplo, e você vem para os Estados Unidos, você aqui vai trabalhar de faxineiro, você vai trabalhar na construção, você vai trabalhar de pintor. Nada contra essas profissões, muito pelo contrário. Eu já falei num outro vídeo que aqui nos Estados Unidos, essa distinção social do trabalho, né, que é muito comum no Brasil, você dizer, eu sou advogado,
e ela ou ele é uma faxineira. Aqui não tem muito isso não. Aqui, se você trabalha, você é digno e é o que importa para as pessoas, né? Então aqui não tem muito isso. Mas às vezes você fala, pô, mas eu gastei tanto tempo na faculdade e agora eu vou para os Estados Unidos e vou trabalhar na construção. Então é uma coisa que você precisa considerar. Para os imigrantes legais, existe uma dificuldade quando você está falando de uma profissão, por exemplo, que é regulamentada. Advogados, que você tem a questão da OAB, contadores, que você tem o Conselho Regional, engenheiros, enfim, esse tipo de profissão ainda assim enfrenta uma dificuldade que é a questão do reconhecimento do diploma, né? E por consequência você ingressar na entidade de classe que defende a regulamentação e você obter a regulamentação aqui. Então, às vezes acontece de você ser, por exemplo, um desses profissionais médicos, inclusive, no Brasil, e quando você vem para cá, tem essa dificuldade de você continuar na profissão que você estava, entendeu? Tem sim, você precisa voltar para a universidade, em alguns casos. Tudo varia de estado para estado, eu estou falando de maneira genérica, mas existe sim essa dificuldade de você continuar nessa profissão. Agora, se você tem uma profissão, por exemplo, como a minha, que é economista, ou administrador de empresas, ou enfim, programador, que são profissões não regulamentadas, aí é muito fácil você entrar no mercado de trabalho para fazer o que eventualmente você fazia no Brasil. Outra coisa é o idioma. Para quem vem aqui para os Estados Unidos, que eventualmente não fala o idioma, ou às vezes aprendeu só um pouquinho aí no Brasil, eu não vou contar aquele aprendizado de inglês que nós temos nas escolas, tanto públicas quanto particulares, porque isso não conta. Mas se você dedicou algum tempo a um curso de idiomas, quando você chega nos Estados Unidos, se você não foi até o nível avançado, se você não avançou bastante no conhecimento, quando você chega, desembarca nos Estados Unidos, você vai perceber que é muito diferente, né? Aqui nós temos diferença entre os sotaques de uma região para outra, como acontece no Brasil, por exemplo, um carioca fala diferente de um paulistano, que fala diferente de um paulista, que fala diferente de um amazonense, enfim. Aqui tem alguma coisa muito parecida com isso, então eventualmente você vai encontrar pessoas que você não vai compreender, né? E além de que o idioma aqui, ele acaba sendo falado de maneira natural, e às vezes você tem, por exemplo, um professor de inglês aí, que é um brasileiro, que aprendeu o idioma e tem um determinado sotaque. Então quando você desembarca aqui, você cai nessa miscelânea de sotaques de pessoas de outros países falando inglês também. Então isso é uma coisa que o Tico ele fica chateado com o Teco e para de conversar por algum tempo. Mas é claro que você acaba se enfronhando um pouco mais e você consegue desembaraçar isso. Mas no começo é um pouco complicado. E a falta de idioma, ela faz com que você fique relegado dentro da comunidade, por exemplo, a comunidade brasileira. A despeito do papel importante que você ter os seus contatos com a comunidade brasileira desempenha, principalmente quando você é recém-chegado, que é dizer para você onde que tem trabalho, aonde você vai, como funcionam as coisas, etc. Se você está relegado ali dentro, você acaba tendo que trabalhar sempre para alguém que atravessa o seu trabalho. Então isso significa um rendimento menor no fim do período, né? Aqui a gente recebe por semana ou a cada 2 semanas. Então, essa é a dificuldade de você não ter o idioma. E o idioma, o inglês, ele não é, por exemplo, como o espanhol, que é muito próximo do português e que às vezes um pouquinho de sotaque aqui, um pouquinho de sotaque ali. Se você entender alguns falsos cognatos, que nós chamamos, que são aquelas palavras que são idênticas em português, mas têm um significado totalmente diferente, se você compreender essas palavras, você acaba navegando tranquilo. O inglês é bem diferente, a pronúncia é totalmente diferente, é um idioma completamente diferente, carregado de uma cultura totalmente diferente, então isso acaba dificultando um pouco a vida de quem não fala o idioma. Outra coisa que é totalmente diferente é a questão dos relacionamentos. Relacionamentos entre amigos, por exemplo, mesmo que você esteja falando de um amigo brasileiro que mora aqui há muitos anos e já se americanizou, você vai perceber que é diferente dos amigos no Brasil. Aqui, por exemplo,
Nós não fazemos aqueles churrascos que você faz um churrasco começando às 10 horas da manhã, faz para a hora do almoço e 10 horas da noite ainda tem alguém na sua casa bebendo e conversando e falando alto, e aqui não é assim, né? Aqui, principalmente se você está falando dos americanos, é um churrasco para a hora do almoço, eles vão aparecer na hora do almoço, eles vão almoçar, vão te ajudar com os pratos e vão embora. É simples assim, bem direto, de maneira geral. E os amigos americanizados, eles tendem a agir mais ou menos da mesma forma, então é diferente, totalmente diferente do brasileiro. Amigos, por exemplo, que você pode fazer na empresa também, principalmente falando lá da mainland, lá dos Estados Unidos continental, porque eu moro aqui no Havaí, também é um pouco diferente, mas principalmente lá na mainland, você faz amigos no seu ambiente de trabalho e eles não são como no Brasil, que você estreita bastante a amizade, daí eles vão jantar na sua casa, mesmo porque uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos são as pessoas trabalharem num determinado lugar e morarem longe dali, por exemplo, 1 hora. Agora imagina que você trabalha numa determinada cidade, você mora 1 hora para cá e esse seu amigo, ele mora 1 hora para lá. Se você marcar um jantar com ele vai ter que vir 2 horas para chegar na tua casa, ou seja, ele não vai vir. Então isso também é uma coisa que a gente se sente um pouco solitário com relação às amizades aqui nos Estados Unidos. Poderia falar também sobre o relacionamento entre amantes, entre namorados. Mas isso eu vou falar só porque me contaram, porque eu não sei. E mesmo que se eu soubesse, eu não ia falar. Aqui a gente vê também o pessoal falando sobre namoro ou começando a namorar. Não é igual no Brasil que você vai pra noitada, beija todo mundo e aquela casa da mãe Joana, e teria uma outra palavra para eu falar aqui, mas eu não vou falar. Eu só vou falar que ela começa com P e termina com Ria. Aqui é um pouco diferente. Então as pessoas que estão começando esse relacionamento, por exemplo, de maneira geral, né? Novamente de maneira geral, elas tendem a se conhecer mais, então elas começam a sair para jantar, então não é comum as coisas acontecerem assim imediatamente. Então o casalzinho novo que pretende namorar é uma coisa que vai cozinhando devagar e é isso, eles têm que sair para jantar, para se conhecer, vão até o parque, dar uma volta, e é aquela coisa, né, bem morna, mas enfim. Aqui também isso é um pouco diferente, então para você que às vezes vem do Brasil já vem com aquela sede, né, de ver essas americanas bonitas, loiras, de olhos azuis, etc, etc, etc. E uma hora eu vou fazer um vídeo falando que eu discordo quando as pessoas afirmam que a mulher brasileira é a mulher mais linda do mundo, tá bom? Mas eu não quero criar polêmica aqui agora, então eu não vou falar sobre esse assunto. Ainda no aspecto cultural, eu diria para você que a vida noturna, por exemplo, também é muito diferente aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu poderia afirmar, sendo um brasileiro, que não há vida noturna. De maneira geral também, isso muda de estado para estado, tem algumas cidades que isso vira à noite, como no Brasil. Eu poderia dizer para vocês, por exemplo, Miami e Las Vegas, que é a cidade do pecado. Mas de maneira geral nos Estados Unidos, 1h30 da manhã, ou no mais tardar às 2 horas da manhã, os bares eles fecham. E eles fazem o que eles chamam de last call, né? A última chamada. Se você não pegar o seu drink ali e não consumir até um determinado período, que é tipo 10 minutos antes de fechar, os seguranças eles passam e tiram o que você tem na mão. Aqui outro dia, numa danceteria, o segurança tirou um copo de água da minha mão. Então assim, 2 horas da manhã, no pior dos casos, acabou. Vai para casa. Então para você que é festeiro, que gosta de ir pra balada e beijar todo mundo e ficar lá até as 5, 6 horas da manhã, depois passar no Mercadão e comer um pastel, pelo menos é o que o pessoal lá na minha cidade faz ainda, eu acho, eu não sei, não vai rolar. Aqui também não tem pastel e você não tem onde você ficar até as 6 da manhã. O clima. Bom, o clima ele pode ser realmente um problema para aquelas pessoas que optam por viver nos Estados Unidos, na continental, naquela parte, eu diria que do meio, se você pegar o mapa americano e traçar uma linha do meio para cima, para o norte, é a parte que neva dos Estados Unidos, né? No sul dos Estados Unidos, raramente acontece, e quando acontece é uma vez a cada 30 anos, mas assim, eventualmente acontece, porque o clima é temperado, né? Mas do meio do país para cima, é muito provável que você vá pegar neve na época do inverno. Além disso, a única temporada, a única estação do ano que é realmente calor
é o verão. A primavera, ela é fria. Eu poderia dizer que ela sai da época da neve e ela vai até... Claro, ela vai esquentando, mas ela passa pelo inverno, por exemplo, o inverno no Brasil, de regiões mais ao sul, eu diria, Curitiba, essas coisas, até São Paulo, tem madrugadas bem frias, então a primavera e o outono, ele ainda assim, para os nossos padrões, elas são estações frias, tá? Então você pode dizer que você tem 9 meses de frio, você tem 3 meses de frio terrível, que é o frio com a neve, e você tem 3 meses de calor, que você pode usar chinelos e bermudas, etc e tal. E também é claro que você vai se adaptando, né, aclimatando a isso, e depois a sensação ela melhora bastante, você aprende a lidar com aquilo, então acaba não sendo muito um problema, além de que a vestimenta é totalmente diferente. Eu me lembro de algumas pessoas que costumavam dizer isso para mim aí no Brasil ainda, que diziam assim, o frio nos Estados Unidos, ele é totalmente diferente do frio no Brasil. Apesar da neve, etc e tal, não é tão frio. Bom, essas pessoas, elas nunca tinham viajado para os Estados Unidos, até onde eu sei, as pessoas que me falaram isso, elas nunca tinham viajado para os Estados Unidos, e elas nunca tinham visto neve na vida delas, então eu não sei se elas sabiam exatamente do que elas estavam falando, né? Como você pode afirmar para mim que uma temperatura de 8 graus positivo, que aí em São Paulo, por exemplo, mata a gente na rua, é mais frio do que menos 25 graus? Não faz muito sentido, na verdade. Acontece que todos os ambientes, eles são de fato aquecidos, mesmo o banheiro, então você não precisa queimar uma latinha com óleo lá, com álcool no banheiro para aquecer o ambiente. E, como eu disse, todas as casas são aquecidas, os carros, eles têm aquecedores, as lojas têm aquecedores, então e as roupas são diferentes, né? Então você não tem a sensação ruim que você tem no Brasil, que falta infraestrutura. Eu moro no Havaí, não faz frio aqui se fizer 18 graus a água congela, e nós temos água quente em todas as torneiras, então a infraestrutura é totalmente diferente. Então é muito mais fácil você viver nos Estados Unidos, aí sim, mas não que não é tão frio. Também conheço pessoas que abandonaram o sonho americano depois de vários anos, nós estamos falando mais de 10 anos, tiveram filhos nos Estados Unidos e por causa do frio resolveram voltar para o Brasil. E eu conversei com essas pessoas depois e eu sei que elas se arrependem até o último fio de cabelo. Mas enfim, se você está mudando para os Estados Unidos e está indo para uma dessas regiões, você tem que considerar o clima, tá bom? Outra coisa que você precisa considerar vindo para os Estados Unidos é com relação à saúde e ao dentista, né? Como você deve saber, aqui nos Estados Unidos, tudo é muito caro, né? Então, se você precisar de médico ou precisar ir até o dentista, vai te custar o olho da cara. Imigrantes legais que estiverem trabalhando, eventualmente eles têm acesso ao benefício através das empresas que eles trabalham, que geralmente as empresas oferecem esse tipo de cobertura. Mas os imigrantes ilegais, eles geralmente não têm acesso à saúde. Alguns estados oferecem alguma alternativa, como por exemplo aqui no Havaí, Massachusetts e o estado de Illinois, eles têm uma alternativa para os imigrantes ilegais com relação à saúde. Mas isso pode criar um engodo para você, se você estiver aqui nessa situação, quando você for se legalizar, hoje através da lei do que nós chamamos aqui de public charge, pode dificultar esse processo de legalização. Então, acaba sendo um problema complicado com relação à saúde. E se você usar, a conta vem bem salgada. Por fim, para o nosso vídeo não ficar tão comprido, eu acho que a questão de visitar parentes, tanto para imigrantes ilegais quanto para imigrantes legais, ela pode ser uma questão um pouco complicada, porque se você é um imigrante ilegal, você não deve sair do país, porque se você sair do país, você não vai voltar para o país. Você vai deixar suas coisas aqui e depois seus amigos vão ter que vender tudo para você, porque eles não vão deixar você voltar e você vai sofrer um banimento de aproximadamente 10 anos, depende de quanto tempo ilegal você ficou. Se você é um imigrante legal, você pode sair do país, visitar os seus parentes e depois voltar. No entanto, existem aspectos logísticos e custo que você tem que levar em consideração. Então não é como, por exemplo, mesmo que seus pais morem em Curitiba, se você pegar um voo de 45 minutos e ir para lá, se bem que os voos no Brasil eles são terrivelmente caros,
Mas voos daqui indo para o Brasil, eles também são terrivelmente caros. Se você voar, por exemplo, de Illinois para a Itália, de maneira geral, diria para você que você vai gastar $300, ida e volta. Se você voar de Illinois para São Paulo, você vai gastar $800 de ida e volta. Então, quer dizer, a despeito da questão do câmbio, esqueça o câmbio, tá bom? Eu vivo aqui, eu ganho em dólar e eu gasto em dólar. Então, imagine que fosse R$ 300 e R$ 800. O que é mais barato? Percebe? Então, mesmo você sendo um imigrante legal, não é assim, ah, tá bom, vou amanhã visitar meu pai lá e vai fazer uma feijoada, um churrasco e eu vou lá visitar. Não é assim, não funciona dessa forma. Então, pessoal, esses são, acho que, os aspectos negativos que eu consegui elencar sobre viver nos Estados Unidos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike, não tem problema. Deixe também um comentário se tem alguma outra coisa que você acha que eu esqueci, ou se você gostou de alguma coisa que eu falei, ou se você não gostou de alguma coisa que eu falei. Esse vídeo não tem a intenção de desencorajar você. Se você tem um sonho americano, um sonho de vir para os Estados Unidos, a minha intenção aqui não era de desestimular você, não. Muito pelo contrário, é apenas te dar alguns elementos para que você possa pesar na balança, porque apesar dos pesares, não é tudo mil maravilhas, não é? Forte abraço, fui!